Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Júnior Lopes, presidente executivo da BRH Pará e estou hoje aqui em parceria com a Suzy Souza para mais um curso online do especial do mercado de trabalho. Suzy, o que é que a gente tem para apresentar hoje aqui nesse curso? A gente vai falar de várias dicas que são importantes para as pessoas estarem atentas nos seus currículos. Porque, afinal de contas, se fala bastante de currículo, se fala bastante do que você deve colocar ali, mas uma dúvida que as pessoas têm é em relação à capacitação. Como é que eu coloco as coisas ali? Onde é que eu busco capacitação e de que modo que eu posso colocar no meu currículo para valorizar o meu passe, né? Para que eu chegue no final do processo seletivo, seja escolhido, ou mesmo para que o meu currículo chame atenção para eu ter a oportunidade de falar a respeito de mim. Perfeito. No currículo a gente precisa colocar ali várias competências e habilidades que a gente tem para realmente ter ali um destaque na hora que a gente está buscando um reposicionamento profissional, tentando buscar uma outra vaga, dentro da própria empresa. Então, ali a gente vem com algumas dicas importantes e falando de alguns aspectos que não podem ficar de lado, assim como buscar também alguns cursos de autodesenvolvimento, alguns cursos que, independente do que a empresa pode proporcionar, mas que o candidato vai buscar também, não é? E eu acho que esse é um ponto super importante. Eu, inclusive, preparei para a gente conversar aqui uma apresentação que vai trazer várias dicas, então, sobre cada um desses aspectos. Perfeito. Porque, na verdade, a gente pode falar de competências pessoais e pode também falar das competências técnicas e de várias coisas que são importantes de você preparar e colocar no seu currículo de um modo claro, de um modo preciso e de um modo que realmente chame a atenção. Perfeito. Então, bora lá para a apresentação para a gente começar a dar essas dicas importantes para quem está assistindo mais um curso online especial aqui com apoio da BRH Pará. Exatamente. Então, vamos falar aí o que as empresas estão de olho, que tipo de competência que as empresas estão de olho. Nós vamos para o primeiro slide agora, para ter uma ideia de alguns detalhes. Então, vamos passar o próximo slide, por favor? E nesse próximo slide, nós vamos entender o seguinte. Primeira coisa que as pessoas têm que ter clareza, Júnior. O currículo, ele é um documento que as empresas vão receber, que vai falar de você. É a sua primeira apresentação para dentro da empresa. Então, se começar com um currículo sem as informações importantes, talvez outros candidatos tenham essas informações em destaque e possam chamar mais atenção. E o chamar atenção aqui não significa colocar decoração no currículo ou tentar um currículo muito fora dos padrões para chamar atenção pela imagem, pelo visual dele. Porque, na verdade, não é isso. O que vai chamar a atenção do recrutador é o conteúdo. É conteúdo. E mais, será que, e essa é uma pergunta do recrutador, será que essa pessoa, esse candidato aqui, ele tem o preparo técnico e acadêmico suficientes para ocupar essa posição? Então, tem várias coisas que a gente vai olhar num currículo, mas uma das coisas importantes é justamente essa. E nós vamos focar aqui, porque as informações que são básicas a seu respeito, né, da pessoa, do candidato, elas são importantes. A trajetória profissional, ela é importante. E você vai encontrar na mídia várias informações sobre isso. Então, tem muita dica falando disso. Agora, onde é que tem pouca dica, Júnior? Na qualificação. Agora, o currículo, aproveitando, antes da gente ir para essa parte da qualificação, hoje a gente tem várias plataformas, né, de busca de emprego, que inclusive você alimenta essas informações sem necessariamente montar o teu currículo próprio. Verdade. É fundamental você manter o currículo atualizado. E se você não tem nenhum modelo, essas plataformas te dão a possibilidade depois de você baixar, fazer um PDF para que você utilize como referência. Né? E ali com toda a estrutura padrão para realmente facilitar ele fazer a divulgação do seu currículo e a análise também do recrutador ali no momento da seleção dos melhores candidatos, né? E eu já vou aproveitar e dar uma dica importante aqui. Perfeito. É a nossa para função o aqui nesse curso, né? Presta atenção numa coisa. Eu escuto com muita frequência um negócio. Mas preencher nessas plataformas é muito chato. Bom, deixa eu te contar um segredo. Se você tentar economizar no seu tempo na frente da plataforma e não colocar tudo o que você poderia,
você já está saindo atrás. Por quê? Porque a plataforma, ela pergunta várias coisas a seu respeito. É uma forma do recrutador poder filtrar, né, eletronicamente, o que você colocou ali. E vamos dizer que ele esteja procurando por um curso de qualificação específico para você, na correria, na falta de atualização do seu currículo naquela plataforma, ou mesmo por preguiça. Que, vamos lá, tem gente que eu já ouvi que diz isso. Você não coloca exatamente aquela qualificação. De que modo que o algoritmo da plataforma vai encontrar o seu nome, vai puxar o seu nome. Já Era uma pergunta que eu ia te perguntar, né? Porque a gente sabe, para quem está dentro do mundo do RH, que hoje a tecnologia está muito envolta, facilitando a vida dos profissionais de recursos humanos na hora de recrutar, de selecionar, tem o algoritmo, tem a inteligência artificial hoje nesse processo de recrutamento. Então, essas informações, como tu colocar de forma muito pertinente, são essenciais para que a tecnologia consiga te encontrar da forma adequada. Então, hoje acaba sendo até ali um modelo de quase matemático, quais são as palavras-chave que eu preciso ter, qual é aquele curso que talvez ele possa buscar. Então, são fundamentais, ali é uma nova etapa dentro da construção de um bom currículo. E lembrar sempre do seguinte, quando a gente fala de currículo em papel ou impresso, você vai mandar eletronicamente para alguém um currículo que você preparou, é sempre bom adequar o currículo para a vaga. O que é adequar o currículo para a vaga? Você vai observar o que aquele recrutador está pedindo e você vai concentrar ali aquilo. É muito complicado para um recrutador ficar recebendo, por exemplo, o modelo de currículo Lattes. Por quê? Porque ele é muito extenso, ele tem muita informação e ali você não personaliza nada. Isso já é para o foco acadêmico. Isso, né? É acadêmico. Para quem quer ser professor, concorrer a uma vaga de mestrado, doutorado, isso é essencial. Digamos que essa seja a plataforma de busca desse tipo de profissional. Isso. Só que o que acontece? Muitas vezes o profissional ele tem essa vida acadêmica bastante intensa, e ele manda para uma vaga técnica o currículo Lattes. Só que o que vai acontecer ali? Essas palavras-chave não vão ser buscadas. O currículo pode ficar com 10, 12 páginas. E a gente fala muito sobre isso quando a gente manda um currículo nesse meio eletrônico, que ele seja mais compacto e por isso você direciona para a vaga. Então, o que essa empresa está pedindo? Deixa eu destacar o que realmente tem a ver com a vaga. Só que quando é uma plataforma, Júnior, tem um outro ponto que precisa ser olhado. Como a empresa vai filtrar com o algoritmo o que interessa para ela, quanto mais informação coerente sobre o seu perfil, quanto mais completa a informação sobre o seu perfil, melhor. Porque a empresa vai puxar dali. Se o seu currículo tivesse 15 páginas, a empresa vai buscar exatamente o que ela quer. Agora, seja atento em como escrever as coisas ali. Então, é sempre legal quando você tem um campo para descrever algo que você informou acima, antes, né? Você descreva pensando em palavras-chave. Então, são pontos diferentes de como cada currículo funciona, mas que podem aumentar a chance das pessoas de chegar na vaga que querem. E aí, dentro do assunto que a gente está falando hoje, de qualificação e desenvolvimento, tem a seção do currículo que a gente vai inserir isso. Então, acho que a gente pode passar agora para o próximo slide, que a gente vai começar a desmistificar as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais que precisam estar no currículo. E vamos considerar, a gente vai entrar primeiro na habilidade técnica específica. Por quê? Vocês podem até acompanhar por aqui, porque o que acontece? Vamos dizer aqui que você esteja procurando um profissional que precise de uma capacitação específica. Estou procurando um engenheiro. Então, ele precisa ter concluído um curso de engenharia. Estou procurando alguém para trabalhar com marketing. Tem formações específicas. Ou a pessoa vem de publicidade e propaganda, ou a pessoa vem, por vezes, de RP. Vem das áreas de comunicação. E, por vezes, ela nem vem dessa área, mas ela tem um curso complementar de capacitação que a preparou para trabalhar com o marketing, ou a preparou para trabalhar com design, ou a preparou, enfim. Aquela capacitação, aquela formação vai fazer muita diferença para esta pessoa poder alcançar a oportunidade de se mostrar. Né? Então, esse é um ponto que é importante. O que a pessoa precisa ter como
preparo técnico, acadêmico, complementar, para poder concorrer à vaga. E isso tem que estar muito claro no currículo, inclusive com a universidade ou a entidade onde você fez aquela formação. Curso. Exatamente. Então, além dessa parte dos cursos relacionados, que vão te habilitar a ocupar uma vaga, inclusive, existe, às vezes, dentro de algumas ocupações que você vai ter a obrigatoriedade de você ter aquele curso de graduação ou algum tipo de graduação tecnológica, ou curso técnico, por exemplo, que hoje se discute muito no Brasil. Mas também a gente tem visto, para você ocupar uma vaga, inclusive às vezes ter até uma melhor remuneração, você buscar certificações, né? Que seria uma forma de você ter ali uma sinalização instituída por grandes instituições, empresas, que você está habilitado. Quem trabalha em banco, para quem trabalha com tecnologia, para quem trabalha com planejamento, projetos, essas certificações são essenciais, né? São cursos, às vezes, com valor agregado interessante para que o profissional tenha, porque aí já é um diferencial que precisa estar no currículo, que coloca ele à frente de muitos candidatos. Eu até separei um ponto bem específico para a gente falar de TI, porque a área de TI, ela está, como dizem por aí, bombando, com uma demanda muito grande. A gente tem um grande dificultador na área, porque hoje a área de TI é uma área mundial, ela não é mais uma área local. E tem várias coisas que precisam ser consideradas, inclusive como formações básicas hoje dentro da área de TI. Nós não podemos mais considerar exclusivamente a graduação, porque TI é uma área muito ampla. E aí vamos pegar, por exemplo... Inclusive, pessoal de TI, muita gente que atua, às vezes nem tem graduação, mas a experiência que ele adquiriu já o habilita, né, a ter essa ocupação. Muita gente jovem, atuação tanto local como mundialmente, então essa experiência é uma chancela. Eu não estou dizendo que o curso de graduação não é importante, tá? Mas hoje existem outras formas de visualizar um profissional habilitado para ocupar uma vaga dessa, né? Uma posição dessa dentro do mundo corporativo. Exato. E a gente precisa olhar alguns aspectos que, por exemplo, puxando aqui o que a gente acabou de falar, né? Tem um ponto que é importante quando a gente fala de formação, que para TI ainda não tem esse rigor, né? Para algumas posições. Mas vamos pegar, por exemplo, uma área de engenharia. Uma área de engenharia, se o profissional não tiver o número dele no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ele não vai conseguir trabalhar como engenheiro. Ele pode conseguir posições paralelas, mas não com a responsabilidade técnica de engenheiro. Isso vale para algumas outras áreas. Vamos pegar aí, medicina. Se você não atuar na medicina com o seu número de conselho do CRM, você não vai fazer uma atuação. Psicologia. Contabilidade, enfermagem, administração, então, enfim, é importantíssimo, inclusive no currículo, ter esse número. Exato. E aí, o que a gente vê? Às vezes as pessoas acham que isso é exclusivamente para graduação, mas muitos cursos técnicos, você precisa ir para o conselho fazer o seu registro. Então, preste muita atenção, porque isso vai estar como ponto focal seu ali, ponto de atenção para constar no currículo. Isso vai no anúncio do emprego, dizendo que precisa estar ativo no conselho representativo daquela profissão. E quando você mandar o currículo, essa informação precisa estar lá. Diga que está. Sim. Como é que você diz? Dando o número lá na sua identificação. E o profissional pode ir lá consultar no site da entidade para saber se está tudo ativo mesmo. E normalmente se faz, tá? Quero só te dizer. Eu sei disso. Vamos para o próximo slide. Vamos ver aí lá. O que é que a gente tem ainda de pontos importantes quando a gente fala de desenvolvimento para constar dentro do currículo. É o nosso ponto a mais aqui falando da área de TI. Então, tem algumas certificações que hoje fazem muita diferença e não é necessariamente uma certificação da graduação. Existem cursos, por exemplo, dentro da plataforma do Google, o Google Cloud, que você vai fazer várias certificações ali muito específicas para trabalhar com este tipo de plataforma. Mas você tem outras duas que fazem muita diferença hoje no mercado. Uma delas é a plataforma da Amazon, que é a AWS,
e a plataforma da Microsoft, que é a Azure. Então, essas 3 plataformas, elas podem te direcionar para 3 carreiras bem diferentes uma da outra e olhando para aquela linguagem de TI. Porque são várias coisas que são aprendidas ali. E existem outras imensas. A quantidade de possibilidades e de opções para que nós tenhamos condições de atuar em TI tem se multiplicado absurdamente. E um ponto importante, principalmente para quem é de TI, um segundo idioma fluente. E não é só o segundo idioma técnico, mas um segundo idioma fluente. Por quê? Porque você hoje trabalha em casa, home office, para atender alguém da Itália, uma empresa na Inglaterra, uma empresa na China. E até porque muitos dos termos de algumas áreas, os termos técnicos, eles são em inglês, principalmente para a área de tecnologia, né? Então, até para você entender qual é o bug ou entender, ler algum tipo de manual daquela tecnologia, você precisa ter ali não é mais um diferencial você ter uma segunda língua. Na verdade, hoje é uma habilidade que você precisa ter, não só para a sua vida, mas também para a sua vida pessoal, mas para a sua vida profissional. Quer dizer algo que é importante? Tem algumas áreas que a gente, num primeiro momento, não imagina que vai fazer diferença um segundo idioma. A área de RH é uma. Nós somos a BRH. E, além dos termos em inglês, que às vezes fica só no termo em inglês, que você precisa conhecer, você tem que saber como você vai trabalhar com headcount, né? Você tem que entender um pouquinho de budget. Então, que é headhunter, por exemplo. O headhunter. Né? Então, você precisa conhecer as expressões. Mas algumas empresas, elas têm hoje subsidiárias no Brasil, filiais no Brasil. Às vezes a matriz é no Brasil e já tem posição em outros lugares do mundo. Se você não tiver um segundo idioma, você não consegue participar das reuniões. Muitas vezes são online, ok? Mas você vai trabalhar como? Conversando com o seu diretor, por exemplo, ou o seu gerente, que ele tem língua nativa em inglês, o português dele às vezes não é muito tranquilo, e você vai conversar como com essa pessoa? Então, na verdade, você nem vai ter a oportunidade de fazer isso, porque você vai ser eliminado antes no processo. Né? Então, vamos pensar sempre aqui que o segundo idioma, ele vai fazer muita diferença. Mas é legal a gente, essa referência que a gente está dando são para pessoas que já estão dentro do nível hierárquico, ali entre o nível tático e estratégico. Se você está no operacional, mas já está construindo o seu plano de desenvolvimento e quer chegar lá, então já coloca como prioridade. Muitas empresas hoje já ofertam, financiam, né, na hora de recrutamento. Poxa, ele não é fluente, mas a gente tem um conjunto de ferramentas de desenvolvimento que vão possibilitar para que ele possa buscar esse desenvolvimento. Então, é um ponto que tem que estar ali como prioridade. E às vezes as pessoas também sentem um pouquinho de dificuldade. Lá no finalzinho eu vou pontuar algumas coisas de onde podem encontrar algumas formações, mas uma associação como a nossa, ela permite que a pessoa faça, ela se associa e ela tem vários benefícios, entre eles formações especiais, idiomas e uma série de coisas. Em escolas de língua, em fazer cursos. Então aí é um diferencial para quem busca esse desenvolvimento. Né? Continuando na área de TI, vamos voltar para o nosso slide aqui, porque quando a gente está falando de TI, a gente está falando de competências de lógica, está falando de competências de você trabalhar com coisas muito novas. E um segmento que tem entrado com toda a força, inclusive as revistas, agora dos últimos 2 meses, que são da nossa área, têm focado muito nas novas profissões que vêm da área de TI. Então, por exemplo, agora a gente já começa a ter engenheiros de inteligência artificial, ou os gerentes de inteligência artificial que vão trabalhar com prompts. E aí tem os cargos que vêm dessa área, o engenheiro de prompt. E muita gente ainda não sabe nem o que é prompt. Só que, para você ter um engenheiro de prompt, você precisa entender qual é a qualificação que vem ali. Você tem que conhecer TI muito bem, a linguagem, como funciona, e entender inteligência artificial. E são muitas, hoje, plataformas de inteligência artificial que trazem N possibilidades para as pessoas de atuação. A gente fala muito de TI, mas
Várias outras áreas também estão vindo com novidades, a gente não sabe, não tem como fazer ser certeiro, mas é um exercício de futurologia de possíveis profissões que vão surgir. Algumas já estão surgindo agora e vão vir outras que a gente nem imagina que podem aparecer. É importante que você esteja ali desenvolvendo as suas habilidades, as suas competências, ver para onde você gosta, mencionar essas formações no currículo. A gente pode voltar para o slide para a gente dar continuidade aí dos pontos que precisam estar dentro do currículo, né? Bom, habilidades de gestão e liderança não dá para deixar de fora. Mesmo que você não exerça ainda um cargo de liderança formal. E por que eu falo muito disso? Hoje as empresas não estão buscando só líderes formais. As equipes precisam contar com pessoas que saibam o que fazer, que tomem iniciativa, que consigam nos momentos liderar determinados projetos. Ele não tem um cargo de gestão, mas ele é um líder de projeto. Ele precisa saber trabalhar com ferramentas, ele precisa saber trabalhar com pessoas. E esse é um ponto que tem sido bem diferencial. Então, o que a gente tinha alguns anos atrás, não muitos, talvez uma década, como um requisito das pessoas terem o cargo de relacionamento interpessoal, hoje a gente já nem fala mais nesse título, mas como é que a pessoa trabalha com pessoas? E tem muitos títulos que podem ajudar nisso. Inclusive, muitas formações complementares à graduação, ou a formação técnica, como MBAs, cursos de pós-graduação, que trazem esse olhar da importância de você saber trabalhar com o outro, né? Em alguns momentos você vai ser liderado, em outros momentos você vai liderar, e é fundamental que você entenda como isso tudo funciona. E é engraçado que quando a gente fala dessa necessidade de você lidar com gente, independente do cargo que você esteja ocupando ou do nível hierárquico, dentro da organização sempre você vai lidar com o outro, né? E apesar de nós fazermos parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos, não é só para RH, na verdade, todo mundo lida em algum momento com pessoas. Exato. Né? Então, precisa buscar ali, independente se você é líder ou não, como é que eu posso melhorar a minha atuação, o meu relacionamento com um time, né? É um sistema, então o outro vai estar ali presente, como eu posso estar melhor. E isso vai precisar ser sinalizado através dos cursos que você foi buscar, né, para desenvolver essas habilidades, essas competências dentro do seu currículo. E olha que importante, né? Quando a gente está falando de gestão e liderança, olhar para as pessoas é muito importante, mas olhar para os projetos. Por quê? Porque você não executa projeto, na grande maioria dos projetos, você não executa projeto sozinho. Você executa projeto em parceria com outras pessoas. Então, entender de projeto, entender das ferramentas, vai também somar no seu currículo. Então, isso precisa, se você desenvolveu algum projeto específico que envolveu um time ali, quantas pessoas estavam coordenando, atuando e você fazendo parte ou coordenando um time desse, precisa ser mencionado. É importante mencionar. De um projeto XYZ, tinha cargo de liderança com tantas pessoas em cima ali de liderados tomando conta, precisa ser mencionado que isso pode ser um diferencial gigantesco. Sempre importante. As pessoas não valorizam certas coisas. Eventualmente, vamos pegar aqui uma situação de, eventualmente, você faz um trabalho na igreja em que você coordena um grupo. Você pode colocar isso no seu currículo, porque ali você está exercendo as suas competências. Né? Vamos para o próximo slide. O que a gente tem de pontos importantes que você não pode deixar de colocar quando se fala de desenvolvimento no seu currículo profissional? Um deles a gente acabou puxando naturalmente aqui, que é a parte de idiomas. Entretanto, quando a gente está falando aí da comunicação, né, de colocar as pessoas ali a relacionar-se com as outras, esse vai ser um aspecto importante. Então, você pode aprender sobre oratória, você pode aprender sobre comunicação, como ela pode funcionar de um jeito mais eficaz. Hoje tem um curso muito legal quando a gente fala de comunicação eficaz, que é a comunicação não violenta também, não só oratória, mas como é que eu posso me comunicar sem
trazer consequências negativas no meu relacionamento, né? Então, além de ter habilidades, ter algumas ferramentas importantes para você se expressar bem, né? Independente se você está lidando com um computador, vai ter um momento ou outro que você vai participar de uma reunião, vai ser um momento que você vai conversar com um cliente. Então, você precisa ter ali a oratória e hoje, cada vez mais, também tem se falado sobre a questão da comunicação não violenta. E um outro curso que está sendo muito falado sobre essa área nas empresas, o Conversas Difíceis. Como ter conversas difíceis. Porque dentro de um ambiente corporativo haverão acertos e erros e está tudo certo. Então, vai acontecer. Isso quer dizer, então, se você fez ou buscou algum tipo de qualificação, algum curso nesse sentido, precisa estar conste no currículo. Isso faz diferença. Vamos adiante? Vamos lá, vamos lá. Nosso próximo slide. Opa! Bom. Esse é bem legal, isso é importantíssimo hoje. Tem surgido aí nos últimos anos, mas além da comunicação em idioma, hoje a tecnologia veio facilitar muito os processos das organizações, não só a vida do indivíduo ou do profissional, mas também das organizações. E para quem está ali analisando qual é a performance da empresa, quais são os dados, quanto se falta para bater uma meta, falar hoje de BI, né? Base. A parte de inteligência de negócio é fundamental. Inclusive, existem certificações ou cursos específicos, alguns até gratuitos, que você pode fazer tratando dessa ferramenta. Exato. Então, quando você fala para uma posição de liderança, fundamentalmente, não apenas para ela, mas para uma posição de liderança, ter informações no seu currículo dizendo que você sabe trabalhar com BI, que você sabe trabalhar com People Analytics, no caso da nossa área, que você sabe trabalhar com dados, interpretação de dados, isso faz muita diferença, porque, eventualmente, algumas pessoas, e aí eu vou pegar um dado que é histórico, na medida que a tecnologia foi entrando nas posições, cada vez mais se usou a tecnologia para trazer solução. Mas a gente precisa acompanhar como está ali, porque você trabalhar com um dashboard, ou seja, um painel de informações na sua máquina, faz diferença você saber interpretar aquilo tudo. Então, entender análise de dados, né? Entender que certificações específicas vão te ajudar, independente da área. Mas eu sou de RH. Sim, meu amigo, você precisa entender o negócio, senão você não vai entender o RH. Perfeito. Próximo slide que nós temos aí para complementar e já para a reta final dessas dicas importantes que a gente está trazendo para vocês sobre o que é que precisa ter no currículo quando se fala de desenvolvimento para lhe colocar ali um passo à frente dos seus concorrentes. Aqui eu quero só aprofundar um pouquinho a parte de projetos, porque dentro de projetos a gente ainda tem toda a parte de ferramentas ágeis. Então as pessoas precisam entender o que é um Scrum, o que é um Kanban, precisam aprender a trabalhar com um Trello ou um Notion na vida, né? Precisam saber trabalhar com Post-it. Então, hoje é um negócio assim que pode parecer uma bobagem, ele não é só recadinho não, ele é ferramenta de trabalho. Então, trabalhar com as metodologias ágeis pode fazer muita diferença para você. É um diferencial importante. A gente falou ainda há pouco de algumas certificações em projeto, então, dentre uma das certificações mais importantes, nós temos o PMP, que é uma ferramenta para quem lida principalmente com a área de engenharia ou a área de tecnologia, quem trabalha diariamente gerindo projetos, isso é fundamental. Exato. Com certeza lá no descritivo do anúncio da vaga, isso vai ter essa certificação sendo exigida. Se está exigindo, se você tiver e quiser concorrer, precisa estar lá no currículo também, né? Mas hoje tem uma tendência também muito boa e interessante que a gente vai ver agora no próximo slide. Já pode passar? Já. Nosso próximo slide já vai trazer uma outra coisa que está acontecendo no mundo, que é a sustentabilidade e a responsabilidade social. Então, todos os cursos que são relativos a ações de gestão, pensando em sustentabilidade e pensando em responsabilidade social, fazem muita diferença, porque estão lá naquela cartilha de ESG, né? E as pessoas às vezes acham que isso não traz grande repercussão para o currículo, exceto se eu for trabalhar numa área de meio ambiente. Não é verdade, Júnior. Cada vez mais as empresas precisam que as pessoas ampliem o seu olhar e vão nessa direção para realmente poder
trazer a diferença na ação da sua área. E não só lá na área de meio ambiente ou não só lá na área de responsabilidade social da organização. É uma ação coletiva, é uma ação da organização e o fato de você conhecer aquela linguagem, as expressões, os termos, vai fazer diferença. É um olhar do recrutador que aquele profissional ele amplia um pouco mais o horizonte dele. Exato. E as empresas tratam cada vez mais desses assuntos, então ter pessoas que entendem disso pode facilitar no dia a dia da organização. Sem Isso aí é sombra de outro dúvida. diferencial. E eu costumo dizer, inclusive, para quem tem pouca experiência ou nenhuma experiência como os estagiários ou quem quer uma vaga de estágio, isso aqui é um diferencial gigantesco se você está fazendo algum trabalho voluntário, se você está trabalhando em alguma ONG sem receber nada. Isso é uma forma de você ter ali, estão me exigindo experiência. Nunca trabalhei, mas você pode desenvolver uma atividade voluntária que vai lhe auxiliar nesse momento ali para você colocar no seu currículo. E eu vou te dizer mais, tem escolas de fundamental hoje e do ensino médio que tem projetos para justamente botar os alunos a terem experiências sociais, acadêmicas, de projetos, em feiras. E isso pode constar no seu currículo se você é um estudante sem experiência profissional. E eu acho que esse é um ponto importante da gente puxar agora no nosso último slide, que é onde é que dá para encontrar essas coisas. Ou melhor, até esqueci, olha, as habilidades pessoais de relacionamento. Apesar de que a gente falou disso logo no começo, né? A questão comportamental ela é importantíssima, né? A gente falou que antigamente se falava muito da questão do relacionamento pessoal, mas você buscar ali cursos que possam, acredito que esteja muito relacionado com o próximo slide, de você buscar o seu autodesenvolvimento, como é que você vai se conhecer melhor, como é que você vai ter um autocontrole melhor, são os autos da vida que a gente tem ali importantíssimos para serem desenvolvidos. Exato, então você buscar o desenvolvimento pessoal, buscar o desenvolvimento nos seus relacionamentos, porque quando você se conhece é mais fácil até de você entender o outro, isso é a base da inteligência emocional. Quem teve a oportunidade de ler o Goleman, né, o Daniel Goleman, consegue entender que aquelas fases dele começam com o autoconhecimento para que você possa entender o outro. Então, isso faz muita diferença. E aí, sim, eu acredito que o próximo slide vai trazer para a gente onde conseguir, né? Vamos lá, vamos para esse direcionamento de onde, vamos para o próximo slide. Onde é que a gente encontra? Não tem como a gente dizer, vá no lugar tal que você vai encontrar tudo, porque as possibilidades que nós temos hoje de títulos, tipo de qualificação, tempo de qualificação, são muito variadas. Inclusive de investimento, é muito variado. Então, a gente pode encontrar várias coisas em universidades, tanto as formações, as certificações, quanto cursos livres, muitas universidades têm. Você pode encontrar coisas pagas e coisas gratuitas, isso é muito tranquilo. Você pode encontrar muita coisa em empresas que oferecem para o mercado, algumas gratuitamente em programas sociais, outras cobram por isso, mas você encontra excelentes qualificações tanto numa quanto na outra possibilidade. Eu queria dar uma contribuição no sentido das instituições do Sistema S, por exemplo. Senac, Senai, Sebrae possibilitam vários cursos, apesar do Sebrae estar focado mais para o micro e pequeno empreendedor, mas existem vários cursos nas plataformas que você pode buscar. Cursos técnicos do Senai, por exemplo, para quem quer para ir para a indústria. Então, são ali alguns lugares que você pode buscar essas competências e se já fez, também precisa estar no currículo. Colocar, mencionar isso ali como um item que vai atender a vaga que você está buscando. Inclusive, o Sistema S é muito bem reconhecido nas empresas pela qualidade dos cursos que oferece. Tem coisa online, tem coisa presencial, tem pago, tem gratuito. É mais, por exemplo, você falou do Sebrae, é mais para o empreendedor? Sim, mas vamos dizer que você seja de uma área financeira ou contábil, tem cursos lá que você pode aproveitar sim, e que são excelentes, excelentes. Uma outra forma que você tem de encontrar esses conteúdos é com associações, como a nossa, né, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, como a Associação Comercial, FEComércio, ADVB, que na grande maioria das cidades brasileiras terão uma ou outra possibilidade, pelo menos. Então, ali tem muita coisa que acontece.
Às vezes até gratuito também. A internet possibilitou hoje um acesso muito mais rápido, fácil dessas qualificações. Inclusive, muitas delas hoje são EAD, né? Você consegue fazer, estudar ou no celular, então não tem como dizer, olha, não tem como ter acesso. Né? Então, eu acredito que essas ajudas que a gente deixou com esse curso online tenha havido contribuir, tenha possibilitado contribuir para quem está buscando aí uma vaga de trabalho, para quem está se reposicionando, né? Principalmente para os jovens. A gente está num momento propício, né? Aí da gente estar atento nessas possibilidades de mudança econômica. Eu acredito que é uma dica extremamente pertinente. Então, fica aí o nosso agradecimento pela possibilidade, né, Suzy, enquanto representante da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Parada, a gente bater esse papo, trazer algumas informações importantes para esse assunto que é tão importante para os profissionais. Exatamente. Invista tempo na descrição do seu currículo, invista tempo em pesquisar, buscar seus certificados, junta tudo num lugar só, para poder realmente mostrar para a empresa quem você é através do seu preparo técnico e do seu preparo pessoal. Desenvolvimento essencial e constante, sempre. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.